é uma maneira de você, minimamente, eu entendo os drive-in, você ter um respiro dessa vida dentro aqui de um quadrado que é a sua casa, né? Então você ir, só o caminho mesmo, de você já poder ver a rua, ou você ter uma tela grande como um cinema, né? Quer dizer, maior até, né? São telas enormes, de você estar com alguém dentro do carro, que você esteja dividindo essa quarentena ali, a família, enfim. É realmente um passeio em família, ou se você divide a casa aí com um amigo, porque você tem uma república e com um amigo no cinema. É uma maneira de você voltar, não é um voltar ao normal, porque não é uma situação normal, mas você pelo menos ter um respiro. Acontece em SP. A gente vai começar o podcast dessa semana com uma pergunta. Como se entreter nessa quarentena? Durante esses 4 meses de distanciamento social imposto pelo novo coronavírus, queremos várias respostas para essa pergunta. Com as medidas para conter a disseminação do vírus, aquele bom e velho cineminha teve de ficar de lado, pelo menos por enquanto, o que afetou a forma como a gente se diverte e também, claro, atinge o setor audiovisual. Mas para quem tá com saudade de ver um filme aí na tela grande, existe agora uma nova oportunidade de ter essa experiência aqui em São Paulo de forma gratuita. Eu sou a Juliane Freitas. E eu sou o Anderson Faria. O Acontece em SP de hoje reúne, por meio de videochamada, a Gabriela Fontana, coordenadora de programação da Secretaria Municipal de Cultura, a Malu Andrade, diretora de Desenvolvimento e Políticas Audiovisuais da SP Cine, e a Josefine Bourgois, diretora executiva do projeto Paradiso e do Instituto Olga Rabinovich. E a gente vai falar do Drive-in Paradiso hoje. Ouvindo esse termo, drive-in, a gente já tem uma ideia do que se trata, mas eu queria pedir para vocês me explicarem, então, o que é o Drive-in Paradiso. Obrigada pela presença aqui hoje. Oi, eu sou a Josefine Bourgois, eu sou diretora executiva do Instituto Olga Rabinovich, que é mantenedor do projeto Paradiso. Bom, obrigada pelo convite e uma honra estar aqui com a Malu, com a Gabi, essas instituições tão importantes, a Secretaria, a SPCine, as quais, na verdade, isso aí provavelmente não teria podido se realizar. O projeto Paradiso nasceu ano passado, ele nasceu do desejo de uma mulher, chamada Olga Rabinovich, de criar uma iniciativa filantrópica, de apoio, portanto, ao audiovisual nacional. Quando a gente criou isso, na verdade, a gente nem sabia todas as crises que o audiovisual ainda ia passar, e todo o nosso planejamento estratégico, teve que ser revisitado à luz das crises enfrentadas no país pelo setor cultural, como todo o audiovisual em particular, e agora com a pandemia. E aí, no início da pandemia, a Olga me ligou e falou assim: a gente precisa achar um jeito das pessoas terem acesso a uma tela de cinema, vamos fazer um drive-in. Aí eu falei, imagina, eu ri, pensei que ela era completamente louca. E depois a gente começou a ver isso acontecer de fato no mundo afora. A gente viu pistas de aeroporto recebendo drive-ins, a gente viu festivais importantes nos Estados Unidos que faziam a sua programação em drive-ins, e no Brasil também começaram a aparecer alguns drive-ins. Então, a gente viu que era não só possível, mas uma oferta que tinha por trás uma verdadeira demanda. A gente viu na pandemia como os conteúdos audiovisuais ganharam uma relevância, salvou um pouco nossa sanidade mental, todo mundo confinado, assistindo lá sua Netflix, ou onde for, o streaming que escolhe cada um. E como isso ajudou nesse momento de confinamento. Então, enquanto as salas escuras permanecem fechadas, que é algo que há, obviamente, de se lamentar, o setor audiovisual foi muito atingido em cheio pela crise da pandemia, desde a produção, que teve que parar tudo, isso gerou inúmeros
sequelas, enfim, isso é algo que ainda vamos ver quanto tempo leva a se recuperar, até esse fechamento das salas que fez com que os filmes não podiam simplesmente serem vistos, né? Eles estavam prontos, alguns voltando premiadíssimos de festivais internacionais e sem lugar para serem exibidos. Então, a gente decidiu criar o Drive-In Paradiso, com primeiro essa missão inicial. Como o Projeto Paradiso tem como missão apoiar o audiovisual nacional, a nossa programação, o diferencial dela é que ela tem um foco 100% em filmes brasileiros, né, filmes nacionais. E aí, quando a gente teve a honra de poder contar com o apoio da Secretaria e da Especine para ajudar a colocar esse projeto na rua, ficou uma evidência que esse projeto tinha que ser o mais democrático possível. E aí ele então se tornou um drive-in, o primeiro drive-in gratuito de São Paulo. E acho que isso deu também um outro alcance para esse projeto. Eu estou muito feliz. E acho que eu vou parar por aqui, tem muito mais para falar, mas acho que já deu uma boa introdução. Acho que é importante a Gabi e a Malu completarem. Eu sou a Malu Andrade, eu sou diretora de desenvolvimento e políticas audiovisuais da SPCine. O grande diferencial mesmo desse drive-in, como a Josefine falou, e por isso um projeto que para a SPCine tem grande relevância, é a curadoria toda focada no audiovisual brasileiro. Então existe aí um apoio totalmente ao cinema nacional, desde o cinema mais comercial, ali o blockbuster, até os filmes mais independentes, filmes cult, que são os filmes que ganharam festivais. Um dos programas, acho que já dando um spoiler, que eu acho que o mais interessante também é o foco no cinema negro, que ele é um cinema que ainda vem aí ganhando corpo, justamente por todas as questões históricas de exclusão da população negra dos meios de produção. Então é uma seção, uma faixa muito importante que para a gente da SPCine, que tem políticas afirmativas bem contundentes, a gente vê com muitos bons olhos. E, claro, também tem ali vai entrar na programação uma faixa que é fruto de uma parceria nossa com o Instituto e também com o Instituto Criar, que é o Curta em Casa, que foram produzidos 200 curtas-metragens, principalmente de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, profissionais. Então vai ter uma faixa com essa produção que é muito bacana. Essa é a proposta do Instituto de trazer, do Instituto Olga Rabinovitch, trazer esses filmes para um público que talvez não tivesse acesso. Ele está no YouTube, esses vídeos, mas talvez não fosse o público que ele conseguiria atingir num primeiro momento. Então, para a SPCine, essa democratização do acesso, a democratização do cinema nacional, desde os mais indies ao mais blockbuster, para a gente é primordial. Eu sou a Gabriela Fontana, eu sou coordenadora de programação da Secretaria Municipal de Cultura. Eu acho que assim, a gente, enquanto Secretaria Municipal de Cultura, quando o projeto chegou para a gente, foi muito bem-vindo, porque a gente está num desafio imenso, enquanto gestores, de como fazer cultura e como ter uma difusão cultural no meio de uma pandemia em que a gente não pode aglomerar pessoas, em que a gente não pode juntar pessoas. Como é que a gente faz que a população continue usufruindo dos bens culturais, né? E aí, quando eles chegaram para a gente com a proposta de Paradiso, e eu acho que isso vai muito de encontro com as tentativas que a gente está fazendo nesse momento, para tentar fazer com que a cultura chegue. E assim, eu acho fundamental o audiovisual, porque se a gente está trancado em casa, é a tela que chega para a gente, mas como é que a gente dá um pulo, sabe? Como é que a gente faz as pessoas também conseguirem sair de casa com segurança para usufruir de uma tela de cinema, dado que a gente já entendeu que enquanto a gente não estiver na fase verde, a gente não vai voltar para salas de cinema por uma questão óbvia de segurança, né? E de saúde de todo mundo. Então essa iniciativa é muito pertinente, espero que a gente consiga dar continuidade nela, enfim, e que ela tenha os méritos que ela merece.
Legal, e só para contextualizar então um pouco quem está ouvindo e assistindo aí, vocês podem explicar rapidinho quando que vai acontecer a iniciativa, onde vai ser e a capacidade de público? Então, o Drive-In ele abre agora, sábado, dia 1º de agosto, e ele vai ficar no ar por um mês, por 4 fins de semana, sempre aos sábados e domingo. Ele, então, vai do 1º de agosto ao 23 de agosto. Ele tem 3 faixas por dia, as sessões sempre são às 5, às 8 e às 11, e acontece no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, que fica em frente ao Parque Ibirapuera, um lugar muito legal, muito bonito, que está em frente para o parque. E ele é gratuito, mas você tem que retirar seu ingresso, reservar seu ingresso no site do Simpla. Se você entra lá no Simpla, você já vai achar o Drive-In Paradiso lá. Os ingressos para todas as sessões desse primeiro fim de semana já estão esgotados, mas 2 informações muito importantes. Já logo vem mais, porque tem as sessões do próximo fim de semana, elas sempre entram no Simpla na segunda anterior ao fim de semana, às 5 da tarde. Então, daqui a pouco, já está lá no Simpla a programação do próximo fim de semana, e na segunda que vem já vai ser possível adquirir esse ingresso para o próximo fim de semana. E a gente, como a gente viu que teve essa procura muito grande, que nos deixou muito felizes, a gente criou um mecanismo que a gente chama de Fila da Sorte, que é que, como as pessoas às vezes têm contratempos nas suas vidas e podem não aparecer, apesar de ter reservado o seu ingresso, isso acontece, normal, mas a gente sabe que tem gente que adoraria estar lá, você pode aparecer meia hora antes de cada sessão, e havendo ingressos, vagas remanescentes, elas serão atribuídas às pessoas por ordem de chegada nessa Fila da Sorte. Então, se você não conseguiu esse ingresso, ainda tem essa possibilidade, pode tentar a sorte lá. Meu palpite é que sempre vai ter alguns lugares sempre sobrando por aí, porque sempre acontecem essas coisas. E a gente não quis, obviamente, disponibilizar mais ingressos do que tem realmente de lugar. Então, a gente fez certinho, a capacidade toda é de 100 carros. A Malu comentou agora há pouco sobre a exibição dos filmes, né, sobre a opção de exibir filmes nacionais. Eu achei isso bem interessante, queria explorar um pouco mais com vocês sobre isso, perguntando como que foi realizada a curadoria desses filmes e por que a opção de exibir somente filmes brasileiros, filmes nacionais, né, quais os critérios, pelo menos nesse primeiro momento, que vocês utilizaram para chegar nessa decisão. Então, eu preciso dizer, Manu, você pode completar, mas é importante aqui dizer que a curadoria é da Marina Persson, que a gente convidou, né, que é uma pessoa que tem um super conhecimento, né, além de ela mesma ser diretora, realizadora de filmes, ela tem um conhecimento bem profundo dessa realidade do cinema nacional, e foi uma delícia construir isso com ela. Como eu falei, eu acho que assim, o Drive-In, ele não nasce fora de um contexto, ele nasce dentro do contexto institucional do Projeto Paradiso, que tem essa missão de apoiar o cinema nacional, que é um cinema que carece ainda de exposição, de exibição, quer dizer, ele tem um potencial enorme, e ele tem esse potencial reconhecido, inclusive, muito na arena internacional, e a gente acha que a ideia aqui foi realmente usar essa vitrine, essa janela, para mostrar esses filmes, esses talentos, que é isso que a gente faz em todas as nossas ações. Então, a gente achou que isso era condizente com a missão do Instituto, né, colocar esses filmes. A gente tem, por exemplo, a sorte, a honra de ter no sábado de estreia do Drive-In um filme que é inédito no Brasil, que O Meu Nome é Bagdá, da Caru Alves de Souza. É um filme que ganhou o prêmio da Mostra Generation no Festival de Berlim esse ano, ou seja, um super reconhecimento, né, e que ficou sem lugar para ser mostrado, sem tela, sem cinema, sem sala. E isso é um pouco uma tragédia, né? A gente tem um filme dessa qualidade, com esse reconhecimento, numa prateleira, né? Então, a ideia era justamente um pouco oferecer essa vitrine para filmes como esses. A gente deve ter
todo fim de semana a gente está tentando uma pré-estreia desse tipo. Isso pra gente é uma coisa que a gente acha muito legal, que é mostrar esses filmes, eles chegarem a um público que está, inclusive, esperando por eles, né? Isso também a gente pôde ver a mobilização do filme da Caru, foi o primeiro a esgotar, enfim, foi uma coisa muito bacana de ver, muita gente querendo ver esse filme. O que a Malu falou também, da curadoria sempre também está preocupada em oferecer uma programação para todos os públicos. Então, a gente realmente tem filme infantil, a gente tem clássicos do cinema brasileiro, a gente começa esse fim de semana com Central do Brasil, um filme icônico, que completou 20 anos ano passado, que nos levou lá para o Oscar na época, na corrida e que foi remasterizado, restaurado, está uma cópia linda que foi mostrada ano passado na Mostra Internacional. Então, assim, filmes icônicos, filmes infantis, comédias de pernas pro ar, Minha Mãe é uma Peça, enfim, comédias, porque a Marina também quis trazer uma programação para cima um pouco, assim. Acho que é legal hoje oferecer para o público um entretenimento. A gente está num momento de crise, de dureza, e ela ficou também com essa ideia de que dentro da programação tinha que ter um pouco esse espírito de filmes que emocionam e que também levantam os espíritos, né? E tem essa faixa que a Malu comentou, Vidas Negras Importam, que conta com uma co-curadoria. Isso é importante dizer. A Marina Persson chamou a Rayane Laíssa, que já foi curadora de vários festivais e que ajudou nessa escolha dos filmes de diretores e diretoras negras. Isso foi realmente algo importante a dizer. E haverá, no terceiro fim de semana, uma sessão especial reservada a curtas-metragens de diretores negros, além dessa que a Maru mencionou, que vai ser do Curta em Casa. Enfim, então, várias maneiras de você jogar uma luz sobre realizadores que têm menos acesso à tela grande. Eu acho que vale dizer, e justamente essa questão da democratização do acesso, acho que é o mais importante e o mais interessante dentro de todos os projetos de drive-in que vem acontecendo na cidade de São Paulo. Claro que o fato de ser gratuito já é assim uma coisa excepcional, fantástica por uma democratização, mas trazer o cinema nacional de uma forma tão contundente como a programação mesmo serve ser isso, de você ter a possibilidade de olhar o cinema desde lá atrás até agora, o que vem sendo feito por todos assim, tipos de realizadores. Isso que a Josefine trouxe, dessa falta de tela nesse momento, é realmente dramático, né? Claro que não acontece só aqui, está acontecendo no mundo inteiro, mas o drive-in, o streaming, é uma maneira de produções que ficaram paradas agora, sem tela, estão engavetadas, poderem encontrar seu público, porque um filme só acontece no momento que as pessoas o assistem, né? Então, precisa ser louvada essa iniciativa do Drive-In do Paradiso, de justamente trazer pela primeira vez filmes que nunca foram mostrados aqui, ou que tiveram pouco espaço. Eu acho que o público vão ser os privilegiados que vão ter a sorte de poder assistir aí, num curto prazo, esses filmes. Vocês mencionaram a sessão Vidas Negras Importam, essa curadoria de filmes de diretores negros. Essa sessão teve inspiração nesse movimento antirracista que a gente tem acompanhado agora na quarentena. Por que vocês consideraram importante trazer nessa oportunidade esse tema e essa curadoria específica? Eu acho que a Malu já falou aqui, mas enfim, nós temos muitos dados, inclusive publicados pela Ancine, que mostram a escassez, a ausência mesmo de diretores e diretoras negras dentro dos realizadores de produções nacionais, né? É perto de zero, às vezes, se você for pegar mulher negra, né? Assim, é uma coisa... Você, quando pega essa lista de filmes, tem 17% só que é mulher, já é muito pouco. Isso é de 2017, tá? E dentro disso era zero
negro o ano que foi feita a pesquisa. Então, assim, é algo que não dá. Na verdade, essa invisibilidade, ela é parte desse mesmo sistema que nos leva ao movimento Vidas Negras Importam, quer dizer, a luta desse movimento. Então, cada um na sua área, e no nosso caso, na área cultural e audiovisual, acho que tem a responsabilidade de se perguntar o que você pode fazer, né, agora, por exemplo, na função de curadoria de um drive-in, para participar de maneira positiva para a evolução desse debate. Assim, acho que não tem como hoje você não se fazer essa pergunta, qualquer que seja a área em que você está atuando. Tanto é que todo mundo está mudando, quer dizer, todo mundo não, mas está sendo colocado isso como uma pergunta para todos. O que a sua empresa pode fazer? O que a sua casa pode fazer? O que seu filho pode fazer? E assim, você, quando trata de cinema, se trata de um assunto no qual não é só o que mostrar uma outra história, é mostrar outros talentos por trás dessas histórias, assim. Então, a gente até inicialmente tinha uma programação que incluía uma série de filmes que eram filmes assim, icônicos, do Spike Lee, etc. E a gente falou assim, por que a gente vai fazer mais disso? Vamos fazer uma coisa diferente, vai mostrar quem cria essas histórias, né? Os diretores negros por trás da câmera, e não só a história sobre a questão racial. Então, as duas coisas têm mérito, tá? Não estou aqui desmerecendo. Eu só acho que aqui a gente teve a oportunidade de fazer um pouco mais e de trazer realmente essa luz sobre realizadores, criadores, né? Então, não é só o falar sobre, é realmente tentar ouvir, ver, né, esse mundo através desse olhar, dessa câmera, desse talento de contar essa história. E esse foi o que inspirou um pouco essa faixa. Acho que é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente no Instituto sempre acha que está muito comprovado que existe um mercado, existe talento criando, existe uma audiência querendo ver. Isso se viu lá desde Pantera Negra, enfim, falando em realidade de estúdios americanos, mas é uma demanda. Isso é interessante até em termos mercadológicos. Então, a ideia é que você precisa sempre pensar nessas audiências que existem. E existe uma audiência enorme que querendo se ver na tela, em histórias que são contadas por pessoas com quem ela se identifica. Então, isso é muito importante. Então, nesse sentido também, nos parece que isso faz todo o sentido. Eu acho que só para o público talvez que está nos ouvindo entender o tamanho da dimensão, o tamanho do buraco, na verdade, que existe aí, de um gap histórico entre a produção branca e a produção negra. A gente está falando aí de um primeiro longa-metragem de uma mulher negra na década de 70, da Délia, e a gente vai ter depois disso, só agora, o caso do Homem Errado, que é de uma realizadora do Sul. Quando eu digo agora, é agora mesmo, 2019. Que foi lançado comercialmente, aliás, pelo próprio Circuito SPCine. E aí você tem 2 filmes que são co-dirigidos por mulheres, então, que é o Café com Canela, que também está na programação, e o Pitanga, que é co-dirigido pela Camila Pitanga. E são esses os longas-metragens dirigidos por mulheres negras em toda a história do cinema nacional. É muito brutal, assim, a diferença e a falta de acesso de produtores, realizadores negros aos meios de produção mesmo. E eles têm, claro, curta-metragem, como são valores menores, eles conseguem acessar. E tem curtas-metragens maravilhosos de realizadores negros ganhando premiações no mundo inteiro, festivais no mundo inteiro. E hoje em dia você vê esses realizadores, essas realizadoras batalhando aí para produzir o seu primeiro longa-metragem. Enquanto isso, muitas realizadoras, já que também são roteiristas, trabalhando em salas de roteiro, fazendo séries. Existe, e aí, olhando do outro lado, como disse a Josefine, o mercado é muito grande, muito mal explorado, né? Na própria SPCine, eu me lembro de uma leitura de roteiro de uma série feita pela Renata Martins, que é uma realizadora
maravilhosa, e junto com o sócio dela, o Renato Cândido, também um realizador muito potente, em que a sala inteira eram pessoas negras periféricas ali na sala do Lido, que é muito grande, não é nem do cinema, é a sala mesmo Lido ali, de auditório. E quando terminou a leitura, todas as pessoas que estavam na sala queriam saber quando que aquilo ia entrar no ar, porque a falta de representatividade na tela é tão grande que eles estavam sedentos para que aquilo entrasse o mais rápido possível, né? Eu fico feliz que algumas coisas andam mudando, por exemplo, Netflix ou outros canais comecem a olhar também para esses realizadores e olhar também para o público, como que o que a gente, né, o público vai ver ali, vai se ver na tela. Isso é muito importante. A Dina Davis, que é uma atriz norte-americana, ela tem um instituto, que é o Instituto Dina Davis. Ela tem uma frase que é maravilhosa, né? Ela é por uma questão de gênero, né? O instituto dela estuda gênero e a representação de gênero na mídia. E a frase dela é: se ela pode se ver, ela pode ser. Então, a imagem, ela é muito potente, né? As representações ajudam a construir o nosso eu. Então, é muito importante que iniciativas como essa do Paradiso, que vão colocar na tela ali, vão fazer um programa, existam, para que a população negra possa ir, para que crianças possam ir se ver na tela também. Eu acho que é uma construção de uma política a longo prazo, né? Eu acho que nesse último ano eles acharam na nossa cara o quão discrepante está a desigualdade racial, especialmente no nosso país, né? Por mais que o Black Lives Matter começou nos Estados Unidos, né, com essa potência que ele está alcançando agora no mundo, eu acho que tem uma representatividade muito grande, especialmente na cidade de São Paulo, e a gente também, enquanto secretaria, enquanto prefeitura, quis dar voz para esse movimento, por ser muito importante e necessário. A gente criou um programa agora, não sei nem se vocês conhecem, que é o Vozes Negras contra o Racismo. Ele começou na semana passada, são produções audiovisuais de coletivos periféricos da cidade de São Paulo. Então a gente está fazendo intervenções pela cidade nesse momento em que a gente não pode juntar pessoas. Então a gente acha importante dar protagonismo e voz. E o que eu estou querendo dizer com isso? Então, esse projeto ele foi concebido por pessoas negras do quadro da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria de Direitos Humanos, da Coordenadoria de Igualdade Racial, e algumas pessoas da sociedade civil que se juntaram para criar esse projeto justamente assim, porque a gente acha importante, acho super legal ter o fundo do Skype Livre, mas é mais importante você dar voz de fala para essas pessoas criarem os seus próprios conteúdos, se reconhecerem enquanto tela, enquanto trabalho, enquanto força de trabalho produtiva mesmo, e não só uma reprodução da sua realidade, mas delas serem inseridas em todas as etapas dos processos e serem protagonistas desses processos, mas de verdade. Bom, a gente vive um momento, um contexto bem pesado por conta da pandemia, não só por isso, mas principalmente por isso. Esse momento tem sido bem difícil para todo mundo. E a Josefine comentou agora há pouco numa das respostas que ela deu, sobre como a escolha desses filmes pode ajudar no sentido de trazer um entretenimento para as pessoas, uma leveza, e tirar elas desse lugar sombrio que a gente está vivendo. Então eu imagino que a resposta para essa pergunta vá nesse sentido, mas eu queria saber se, na opinião de vocês, por que a gente deve considerar a volta do acesso das pessoas ao cinema nesse formato de drive-in tão importante nesse momento? Porque, acho que está todo mundo bem já cansado de ficar em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter muita responsabilidade no momento que a gente sai, né? A pandemia está aí, continua mesmo caindo o número de mortes, o número de infectados. Então, claro, todos os protocolos e todas as orientações de Covisa precisam ser e devem ser levadas em conta no momento da abertura, né? É uma maneira de você, minimamente, eu entendo os drive-in, você ter um respiro dessa vida dentro aqui de um quadrado que é a sua casa, né? Então você ir, só o caminho mesmo, você já poder ver a rua,
ou você ter uma tela grande como no cinema, né? Quer dizer, maior até, né? São telas enormes, de você estar com alguém dentro do carro, que você esteja dividindo essa quarentena ali, a família, enfim. É realmente um passeio em família, ou se você divide a casa aí com um amigo, porque você tem uma república, e com um amigo no cinema. É uma maneira de você voltar, não é um voltar ao normal, porque não é uma situação normal, mas você pelo menos tem um respiro, né? Então eu acho que isso é o interessante, né? O cinema, é claro, a gente, mesmo numa época sem pandemia, a gente poderia falar, bom, eu vou assistir todos os filmes no streaming, mas é o que acontece, as pessoas gostam do cinema, eu adoro ir no cinema, porque eu gosto da tela, eu gosto do ritual do cinema, né? Eu acho que o cinema nunca vai deixar de existir justamente por causa disso, do ritual de você estar num lugar, de você ter uma tela, um som melhor, você estar com alguém. E o drive-in proporciona isso em alguma maneira, né? Você tá, nem que você esteja sozinho no seu carro, tem outros carros ali junto com você, compartilhando dessa mesma experiência. Então eu acho que é isso, é o compartilhamento social de alguma maneira, mesmo que cada um do seu carro de máscara. Eu acho que todo mundo está falando muito desse novo normal, né? O que é a cultura dentro desse novo contexto? Acho muito difícil que no curto prazo, até no médio prazo, enquanto a gente não tem uma vacinação em massa, a gente consiga retomar as atividades culturais e sociais da maneira que a gente tinha antes da pandemia. E o drive-in é meio que um respiro nisso, né? Assim, seria uma forma alternativa da gente voltar nesse, entre aspas, novo normal. Assim, como é que a gente retoma as nossas atividades, retoma convívio sem se expor ao risco. Porque por mais que a gente esteja falando agora nesse momento de uma imunidade de rebanho na cidade de São Paulo, da gente estar perto desse pico, não vai ser seguro para ninguém, enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa, da gente retomar atividades presenciais com contato físico, um show com palco ou uma sala de cinema fechada. Acho muito difícil que isso aconteça no curto prazo. E para mim, e acho que para todos os amantes de cinema, o drive-in ele é uma forma de você retomar o contato, mesmo que não esteja naquele ritual tradicional do cinema, da pipoca, de você sentar na cadeira, mas é uma forma de você retomar o convívio com as pessoas mesmo que em um carro. A gente vê que essa forma é uma forma mais segura, e queria que vocês explicassem um pouco assim, como que vai funcionar nesse ambiente do drive-in. As pessoas vão no seu próprio carro, em pequenos grupos, não sei se tem um limite aí de pessoas, e além desse distanciamento que vai estar cada um do seu grupo, quais são os outros protocolos de segurança e de higiene que estão sendo tomados para permitir que isso seja feito com segurança? Isso é prioridade número 1. Na verdade, não poderia se pensar uma atividade cultural da qualidade que seja sem primeiro garantir a segurança sanitária, né, do ambiente e individual de cada um dos participantes e da equipe envolvida na produção. Então, isso aí está sendo olhado com um cuidado assim, drástico. Tem um protocolo de segurança que foi publicado no Estado de São Paulo sobre os drive-in. Então, primeiro você tem que estar em compliance, de acordo, né, cumprindo esse protocolo, e todas as medidas estão sendo tomadas. Então, os limites que hoje existem para o público são que o drive-in é somente para carro, ou seja, não é aceito, obviamente, pedestre, mas nem bicicleta, nem moto. As pessoas estão perguntando, pode ser de moto? Não, você tem que estar num veículo fechado. O número de frequentadores é limitado a 4 pessoas por carro. O número de vaga, apesar do estacionamento contemplar muito mais vagas do que isso, é de 100 carros para conseguir manter um distanciamento físico de 2 metros entre cada carro, e respeitar o distanciamento social. A lógica também é que ninguém saia do carro, e obviamente tem banheiro, mas o controle do acesso do banheiro também é feito de maneira, com um sistema de pisca-alerta, enfim, de maneira que não se forme fila no banheiro.
E do lado da produção, todos os protocolos estão sendo, né, toda a equipe funcionar com máscara, a gente fornece álcool, enfim, todas as necessidades para garantir a segurança, né, de quem vai trabalhar. E não tem nenhum contato, tudo se faz também por via eletrônico. Então, isso é uma outra coisa importante, você precisa adquirir o ingresso no Simpla, mas você também pode, ao adquirir seu ingresso, comprar comida e bebida. Você encomenda na internet, aí quando você chega lá, você retira. Mas não será feita nenhuma venda de alimentos no local. Isso é proibido também pelos protocolos sanitários. Então, não fique frustrado se você chegar lá e não ter uma pipoquinha, porque realmente não dava. A gente até tentou achar um jeito, mas não deu. E o que é seguro é isso, você compra sua pipoquinha na internet quando tá lá no Simpla e chega lá, retira a pipoquinha. E tudo se faz via controle eletrônico, não tem contato, então é tudo QR Code, não tem contato físico entre os recepcionistas e o público. Então, é isso, como a Gabi falou, é o novo normal, né? Você tem que agora criar, enfim, métodos, processos que garantem essa segurança, mas a gente também aprendeu que dá para fazer. Isso hoje, né, como o Zoom virou nossa nova vida, né, tem muita coisa nova que não é isso, e agora é o que dá para fazer e já estamos aprendendo a fazer. Eu acho que a vantagem de ir no seu próprio carro também, que você pode levar sua pipoquinha de casa, seu lanchinho, né? É uma coisa, uma experiência diferente também. Outra coisa, exato. Pode trazer quentinho de casa, o que você quiser. Mas, enfim, pipoca e cinema sempre é bom. Vai ter lá, tem coisas bonitinhas, tem comidinhas gostosas também. Esse formato de drive-in, ele pode ser uma novidade para algumas pessoas, especialmente para os mais jovens, né? Algo fora do que elas se acostumaram, mas a gente sabe que o cinema drive-in ele já foi uma moda em outra época. Eu queria perguntar para vocês, imaginando um cenário pós-pandemia, depois que as coisas estiverem voltando, se vocês acreditam que esse é um formato que deve ganhar força novamente, mesmo quando as opções já estiverem normalizadas, se vocês acreditam que esse formato ele pode se manter ou ser ampliado nesse cenário pós-pandemia. Eu acho que sim. Eu sempre acho que os alarmistas que dizem, por exemplo, o cinema vai acabar, eles vêm dizendo isso desde que o VHS existe, né? Então eu acho que qualquer consumo de tela tem espaço para conviver, seja o cinema tradicional, seja o streaming, seja o drive-in. A gente vinha, claro que não era drive-in em si, mas você tinha aquelas super telas, né, em alguns espaços que já eram programas anuais, com muita gente, telas gigantescas, e que faziam muito sucesso, esgotava muito rápido. E eu acredito que o drive-in venha para ficar, assim. É uma novidade, tem uma coisa legal de você juntar amigos no carro e assistir de dentro. Tem ali uma diversão e eu acho que um apelo também. E também a gente não sabe se o novo normal até quando vai ficar, né? Pode ser, os cinemas devem voltar aí na fase verde, mas claro, eles têm todo ali o protocolo rígido também de ocupação dessa sala de cinema, qual é a quantidade máxima que pode, que vai aumentando aí segundo as faixas. Faixa azul é a mais permissiva, né? Mas como a Gabi disse, eu acho que 100%, salas lotadas, assim como outras áreas da cultura, é difícil a gente conseguir imaginar agora sem realmente sem vacina ou uma coisa que um remédio tão eficaz, né? Acho que a gente vai ficar um bom tempo aí tendo de diminuir um pouco o número de pessoas mesmo quando volte às salas. E o drive-in ele vai ter ali a sua porção de pessoas que vão querer, ao invés de ir numa sala de cinema, vão querer ir num drive-in, vão se sentir mais seguras, ou simples pelo fato de, poxa, eu acho legal pegar um carro e assistir um filme num drive-in. Eu já assisti muito filme, sempre achei muito legal essa história de drive-in. Falei, muito legal você pegar um carro e assistir um filme, uma tela gigantesca, né? Um som dentro do seu carro. Tem aí, acho que, seu apelo, assim, da diversão. Então, acredito que sim, eles devem continuar. Dito isso,
sempre vejo esse drive-in em particular, não posso falar dos outros. No nosso caso, a gente vê muito como uma tela efêmera, porque o nosso desejo é que toda a indústria volte a bombar com as suas salas reabrindo no momento adequado. E aí eu vou nem me pronunciar sobre esse debate, porque não me cabe. Eu não posso, enfim, nem ter uma opinião, porque eu acho muito difícil hoje em dia você ter uma opinião sobre qualquer coisa, porque muda a realidade numa velocidade tão grande, né, os dados, os indicadores, os estágios vermelhos, enfim. Então, que é muito difícil, eu entendo que nossos governantes estão aí com esse papel muito, muito difícil, árduo, né, de tomar essas decisões e decidir o que é melhor para a população. Então, de acordo com o que for decidido, espero que o mais... enfim, que logo, alguma hora, veremos de novo as salas escuras abrindo. Eu acho isso fundamental para a indústria. É muito triste o que está acontecendo para os exibidores, né? Realmente é muito... e não só os exibidores, né? Mas obviamente a oportunidade que isso dá para os filmes serem vistos, os produtores, né? Os diretores terem essa janela, o público ter acesso, enfim. Então, todo esse ecossistema, eu não vejo a hora de ele voltar a funcionar. Que eu acho que o drive-in pode ficar, acho que ele pode ficar, mas imagino eu como uma tela aí sim complementar, uma experiência, né? É muito bacana, aliás, imagino, você nunca foi ao drive-in, vai ser a primeira vez agora sábado, muito legal. A gente está vendo que nessa pandemia, o legal, não sei se é legal, mas muitos exemplos, né, de exibidores e distribuidores que tiveram que repensar um pouco o jeito de fazer chegar seus filmes. E teve coisas maravilhosas, teve gente que fez em rede de livrarias, de restaurante, de bar, de biblioteca, enfim, biblioteca não era porque estava fechado, mas enfim, outros tipos de lugares que podiam transmitir no seu site, então, esses filmes, e isso ampliou muito, né? Tem uma experiência muito bacana de uma distribuidora americana que conseguiu com isso ampliar muito a comunidade em torno dos filmes, porque eu acho que no final isso, né? Cinema é uma experiência coletiva, ela gera uma comunidade, mesmo que você não esteja fisicamente no mesmo lugar, existe essa noção de comunidade, né? E acho que o drive-in, então, ele dá um pouco mais de fisicalidade, né, a essa comunidade, você está lá no seu carro, mas você está com outras pessoas no entorno, né? Deve ter uma sensação de uma vibração coletiva maior do que na sua sala, mas é diferente de uma sala escura. Então, assim, eu pessoalmente não vejo a hora e torço para que quando for seguro para todos, possamos voltar às nossas salas escuras. Para encerrar o papo, queria perguntar justamente um pouco do que vocês já falaram, acho que talvez a Gabriela possa falar mais um pouco. O setor de audiovisual claramente foi muito afetado, né, com esse fechamento dos cinemas e também da possibilidade de gravar, de fazer as produções, de dar continuidade, né, para as produções. Eu queria saber o que vocês esperam aí desse futuro próximo e se há algo o que está sendo feito aí para minimizar esses danos em termos de programas, investimentos, o que a gente pode esperar aí para o futuro? Bom, olhando a SPCine, a gente olha para a cadeia toda. Realmente é dramática a situação, né? É justamente porque por muito tempo teve de parar, as produções pararam. Agora vem tomando, né, com os protocolos aceitos já em implementação, tanto da iniciativa privada, que foi submetido via todas as associações, como da própria SPCine, via Film Commission, para filmagem na cidade de São Paulo em espaços públicos e equipamentos. Então, essas filmagens vêm voltando muito aos poucos, porque, óbvio, encareceu, né? As produções encareceram com a EPI, todos os protocolos que são necessários, então isso vem voltando de pouquinho. Além da produção, justamente a gente pensar no resto da cadeia, que é a distribuição dos filmes e a exibição, que são coisas extremamente ligadas. O que a gente vê agora é muitos filmes olhando para o drive-in nesse momento como uma tela com 5 lançamentos, né? Tem uma quantidade de filmes enormes represadas, porque a cadeia funciona de uma maneira que você coloca os filmes
nas salas de cinema, justamente porque são os números expressivos. Depois ele vai para uma segunda tela, como a gente chama, que pode ser de streaming ou a venda por um canal. O que a Especine vem fazendo também nesse sentido é ajudando os produtores e distribuidoras que entrarem em contato com a gente, porque tem investimento nosso ou em produção, desculpa, caiu aqui, ou em produção ligado, que precisa colocar os filmes em determinadas salas, ou de distribuição mesmo, então a gente dá um dinheiro ali para aquela promoção do filme ser distribuído, ajudá-los no sentido de conversar com a agência maior que a Ancine, para que, pelo menos no momento de pandemia, esses filmes possam ser distribuídos em outras janelas, como a gente chama. A Ancine já deu um passo muito grande, foi uma enorme conquista liberar para que seja considerado como uma primeira janela, ou seja, que esse filme possa ser lançado em drive-in. Isso ajuda muito os produtores e distribuidoras, e ela vem então discutindo caso a caso agora para filmes serem lançados em streaming. Isso é algo que a gente vem olhando também para que a gente não pare a cadeia como um todo. A gente tem editais abertos nesse momento para produção, a gente não parou, a Especine não parou nenhum dos seus editais dentro do programa que já estava pensado, em cronograma para desembolso, então investimento no audiovisual da produção até a distribuição, e a gente vai continuar fazendo o nosso papel. E agora, uma maneira da gente também ajudar os produtores, a gente tem a plataforma Especine Play, que é a única plataforma pública de streaming do país. Então a gente vem licenciando bastante conteúdo, grande parte dele, assim, 90% ou mais nacional. A gente tem aí 2 prateleiras da PAN, que é a Associação de Produtores Negros, então também dando vazão a essa produção negra. Com isso, esse dinheiro também ajuda os produtores. Então a Especine está com um pacote aí completo, tanto de investimento, quanto também de articulação política com a Ancine, para que essas produções possam chegar de outra maneira, protocolos para filmagem, protocolos para as nossas salas de cinema, né? A Especine tem 20 salas de cinema na cidade que estão paradas nesse momento, então, junto com a Secretaria de Cultura, já que as nossas salas estão dentro da sala de cultura ou dentro da educação, criando esses protocolos para uma volta segura. Agora, claro, o que a gente gostaria nesse momento é ver as coisas evoluírem, né, em termos da doença mesmo, para que as coisas possam começar a voltar a um ritmo melhor, para que essa produção possa dar uma vazão maior. Né? Assim como a Josefine, sou extremamente solidária aos exibidores que nesse momento estão numa situação muito, muito dramática mesmo, porque eles não têm o que fazer, estão com a sala fechada, mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar quais são as questões sanitárias para essa abertura. Eu espero que em um médio prazo, em curto prazo, a gente consiga abrir essas salas com a segurança devida, a segurança que precisa ter, para que as pessoas possam ir voltando ao normal, a frequentá-las, e a médio prazo a gente consiga tê-las abertas assim, na sua plenitude, porque isso também ajuda o setor, mas também ajuda aí ao nosso normal a voltar. Quem não quer voltar numa sala de cinema, só que nesse momento precisa ser muito cuidado e muita responsabilidade, né? Mas aí, respondendo essa pergunta, é isso, a Especine que cuida do audiovisual na cidade, né, de toda a política pública, vem olhando desde a produção até a sua exibição. E aí, só complementando o que a Malu falou, acho que todo mundo já deve ter conhecimento, foi sancionada a lei Aldir Blanc, né? A perspectiva era de que ontem fosse feita a instrução normativa com as regras que regulamentasse o uso do recurso, mas São Paulo vai receber aproximadamente 70 milhões de reais da cidade de São Paulo, e uma parte significativa desse recurso ele vai ser aportado através das 3 linhas disponíveis para a cadeia produtiva do audiovisual, né? Então são 3 frentes que a gente tem. A gente vai ter uma frente que vai subsidiar os profissionais que estão, no caso,
correspondente ao auxílio emergencial, que é a pessoa física lá, então pode ser desde o hold, desde o segurança que trabalha no set de filmagem, a pessoa que cuida da limpeza, enfim, toda a cadeia produtiva, ela pode ser contemplada através desse auxílio emergencial. Aí tem uma outra linha, que é para espaços culturais, e aí nesse âmbito dos espaços culturais, os cinemas são contemplados. Tem uma terceira linha que a gente vai fazer, que é de editais, fomentos e premiações, que também vai ser uma parte do recurso destinada à cadeia produtiva do audiovisual. Não é suficiente para combater todo o decréscimo da indústria considerando a pandemia? Não é, mas eu acho que é um respiro e um fôlego que vai ser significativo para o setor no curto prazo, porque o prazo de execução desse recurso é de no máximo 120 dias, a partir do momento que essa regulamentação seja feita. Então, acho que assim, nos próximos dias a gente vai começar já a trabalhar em cima das perspectivas desse recurso. Eu acho que da parte da Secretaria de Cultura, no curto prazo, o que a gente tem, fora as políticas consolidadas de audiovisual que a Malu já explicou, é isso. Voltando um pouquinho sobre a questão dos filmes, a exibição desses filmes, eles são em sessão única, de repente, por exemplo, quem perdeu algum filme, ele consegue assistir de novo? Só para explicar essa parte. Por enquanto, são sessões únicas. Na verdade, o nosso sonho era um drive-in que ficasse 5 dias por semana, que pudesse ter, então, uma programação até que se repita. Isso era bom para todo mundo, né? Mas o que a gente conseguiu, por enquanto, são só esses horários, nesses 2 dias, sábado e domingo. Então, por enquanto, quando eu digo por enquanto, que se tiver algum patrocinador aqui ouvindo, a gente adoraria manter o drive-in por mais 1 mês, 2 meses, mas por enquanto, com o apoio da Secretaria, a gente conseguiu botar 1 mês esse drive-in no ar. E aí, então, deste jeito, a programação ficou com sessões únicas. Mas, enfim, por exemplo, se você gosta do DPA, do Detetive do Prédio Azul, você vai ter o DPA 1 no sábado e no DPA 2 no domingo. Ou seja, são filmes diferentes, mas tem sequências, às vezes, que a gente conseguiu fazer. Mas, por enquanto, sessões únicas, sim. Então, e de novo, corre lá no Simpla, mas se não conseguiu no Simpla, tem a Fila da Sorte. Bom, então é isso. Eu queria agradecer a vocês 3 aqui pela presença, por aceitarem esse convite de falar para falar desse projeto tão legal. Desejo que seja um sucesso. Lembrando a todos que começa dia 1º de agosto, né, a primeira sessão. Agradeço a todo mundo que acompanhou o programa até aqui. Para mais informações, vocês podem entrar no capital.sp.gov.br, que tem mais informações. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia. Bom, e é isso. E mais uma vez a gente sempre reforça aqui o convite para vocês acompanharem outros episódios da Acontece SP lá nas nossas playlists. Toda semana tem conteúdo novo. Então fica aí o convite mais uma vez. Até a próxima.